Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta manhã. Louvamos a Ele também pelo andamento do mês, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E dentre as datas desse mês, nós temos hoje a lembrança do Dia dos Pais. Agradecemos a Deus por esta figura tão importante na formação do lar para o bem, né, da família. Que Deus assim venha abençoar cada um dos pais e abençoando também os filhos, para que eles tenham como viver uma vida que agradam ao Senhor e também que possam honrar os seus pais. Leremos nesta manhã apenas um texto nesse sentido. É um texto um pouco mais extenso no livro dos Salmos, o Salmo de número 44. Ele será usado para o nosso estudo nessa manhã. Não usaremos versículo por versículo, apenas algumas ideias desse texto, que nos diz o seguinte: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas mãos desapossaste as nações e os estabelecestes. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobristes de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançastes fora e nos expusestes à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista de nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afrontam e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a deuses estranhos, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão.
Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Que Deus assim nos abençoe com esse texto lido na sua palavra. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que fala sobre relembrarmos, né, a respeito da obra de Jesus, da história de Cristo. Esse hino é o de número 227, que tem como título Velha História. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar ao curado mistério que Deus pode me amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo trago em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toda dos céus a luz, honra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Que Deus então nos abençoe e que essa história seja contada sempre com ternura, para que nós jamais esquecemos do que Deus fez para sermos o seu povo, né? Que Jesus se entregou, né, por nós para sermos o povo de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, Senhor, nós te damos graça por esta manhã, louvamos ao Senhor pelo texto lido, te louvamos, ó Deus, também as datas alusivas nesse mês. Já no último domingo podemos agradecer ao Senhor pelos oficiais, os presbíteros da igreja. Hoje nós estamos lembrando o Dia dos Pais, que o Senhor nos ajude a nós como filhos, que honremos a eles e acima de tudo que honremos a Ti, que é o nosso Pai por excelência. Nós pedimos a Ti, ó Deus, também que esteja abençoando as missões. Ainda nesse dia voltaremos a esse assunto. Abençoa o nosso departamento missionário,
Abençoe, ó Deus, os mantenedores e abençoe, ó Deus, os projetos que ele tem para esse ano diante dessa pandemia. Nós oramos pedindo a Ti a bênção sobre a igreja. Agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão bem, com saúde física, que o Senhor também guarde a vida espiritual. E oramos, ó Deus, pedindo por aqueles que estão enfermados, que o Senhor tenha a misericórdia, o cuidado, assistindo esses corações entristecidos. Pedimos a Ti ainda que o Senhor nos ajude, nos ilumine nos afazeres desse mês, que em tudo que nós realizarmos seja para a glória do Senhor. E quando o Senhor achar por bem nos levar de volta ao templo para Te servirmos, que façamos isso alegres, com o coração agradecido ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado sempre. Pedimos o perdão dos nossos pecados e mais uma vez que o Senhor guarde os pais e sustente os filhos para que eles saibam honrá-los. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. O texto que nós acabamos de fazer a leitura, como eu disse, é um texto um pouco extenso, mas que tem muito a nos ensinar, né? Assim como toda a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que toda a palavra é inspirada e ela é útil para o ensino, e ela é útil para tornar o servo de Deus habilitado para toda boa obra. Isso não quer dizer que ela também não seja útil para as correções na vida ímpia, mas ela habilita o servo de Deus para as boas obras, né, para viver e agradar ao Senhor. Mas voltando aqui a esse texto, né, aqui a minha Bíblia, né, aqui dá uma sugestão, um título, né, apelo por auxílio divino. Então nós sabemos que em Israel era comum eles entoarem um cântico depois de vitórias. Nós temos em várias partes da Bíblia, né, esses cânticos como expressão de louvor a Deus por bênçãos concedidas. Dos comentários que eu pude ter acesso, né, que a gente costuma falar aqui com os irmãos, esse texto, esse cântico aqui, alguns dizem que ele é um pouco atípico, porque parece que ele aconteceu depois de um período, né, ali, não vou dizer apenas uma derrota, mas um período que parece, né, um período de esquecimento. Parece que o povo estava sentindo ali a falta, o cuidado de Deus na vida deles. É claro que o povo de Deus é como a menina dos seus olhos. Em todo o tempo ele está cuidando, ele está zelando, mas nós tem épocas das nossas vidas, né, períodos que parece que a gente está distante ou não sente assim tão de perto esse cuidado de Deus. Isso não quer dizer que ele esteja cuidando, né? Interessante que o apóstolo Paulo, ele cita esse texto ali no Novo Testamento, quando ele fala, né, sobre a questão de sermos como ovelhas sendo levadas ao matadouro, né? E naquele contexto ali, a ideia que se tem é que o fato de voltarmos vivos para casa, afinal de cada dia, já é uma grande vitória, porque a ideia, né, é que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Então, a vida em si já é uma bênção, a graça de Deus, e principalmente, né, a questão da vida espiritual e de todo o aparato que Deus dispensa à igreja para que ela tenha as condições de viver aqui nesse mundo. Então eu até peguei esse texto porque ele fala aqui dos pais, né, contando aos seus filhos a respeito dos feitos de Deus. Há muito tempo eu ouvi o reverendo Salomão fazendo ali, né, trazendo uma mensagem, e ele fez menção a esse texto. E eu lembro que ele dizia, né, que os pais precisam de contar o que Deus fez nos seus dias também, né? E eu quero também, né, aqui trabalhar um pouco essa ideia. Mas olhando para o texto aqui, esse cântico, esses pais, né, que são mencionados aqui, eles procuram contar o que Deus fez nos dias deles, né, e também anteriores ali aos dias deles.
contar a história que nós já sabemos dos feitos de Deus. Isso é muito importante para manter, né, vamos dizer assim, a esperança da presente geração, como também, né, para que essa passe à geração seguinte essa mesma esperança que nós alimentamos nesse Deus que em momento algum ele nos esquece, mesmo que nós pensemos isto dele, esse Deus jamais vai nos esquecer, porque nós fomos, como veremos também hoje à noite, né, comprados aí com o preço de sangue, o sangue de Cristo. Então a primeira coisa que eu quero destacar tá aí nos primeiros versículos, né, onde os pais, né, estavam mostrando ali para os seus filhos os feitos de Deus. Então, antes de entrar ali no que estava acontecendo com a nação, eles procuram relembrar o que Deus tinha feito para animar os seus filhos. Geralmente nós fazemos isso quando alguém está desolado, quando está passando por problemas, a gente costuma sentar e procura, né, de uma certa forma, animar essas pessoas ou essa pessoa com algumas recordações boas, vitórias que ela já conseguiu durante a sua vida. E aqui eles estão fazendo isso. Pelo que nós vemos, a nação está passando por esse período aqui, né, vamos dizer assim, de desolação, né, desanimada. E aquelas pessoas que tinham mais experiência com Deus, que sabiam mais a respeito da história do povo da aliança, né? Então, vamos dizer, senta, né, com a geração presente para lembrar o que Deus fez. Eu acredito, né, que nós contamos, mesmo que indiretamente, para os nossos filhos, o tempo todo sobre o que Deus fez ali, né, na época, vamos dizer, do Velho Testamento, né, lembrando de Noé, nós lembramos também a respeito de José, lembramos a respeito de Jacó. Então esses personagens, né, raramente eles saem da nossa mente quando nós falamos, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Nós também costumamos, às vezes, lembrar a questão de juízos de Deus, né, sobre a questão ali de Gênesis 6, né, quando Deus ali, né, envia o seu juízo por meio daquele dilúvio. Nós também costumamos lembrar, é claro, de Sodoma e Gomorra e assim por diante. Então a gente tem, graças a Deus, né, esse repertório para podermos ajudar ali os que estão desolados. Nós estamos vivendo esse período que a gente chama aí, né, de isolamento, e às vezes até um período, né, que esse período nos isolou talvez de uma vida social, mas nos aproximou de vida como família. Eu até costumo ler algumas brincadeiras, né, que as pessoas colocam nas redes sociais, que esse período facilitou ali aos pais ter um convívio maior com os filhos, tanto na questão, né, ali de estudos, né, como na questão também ali, né, de companheirismo no dia a dia, até porque a maior parte, né, hoje, posso até dizer, né, alguns estão estudando aí por meios digitais, mas a maior parte se encontra em casa. E com isso, né, os pais têm essa oportunidade de contar. Nós precisamos de aproveitar os tempos, e principalmente esses tempos que nos faz, né, refletir um pouco sobre a nossa vida diante de Deus, para contar aos nossos filhos o que Deus fez, como Ele agiu outrora, para que eles também continuem, né, esperando nesse Deus, que é esse segundo ponto. O primeiro é mostrar os feitos de Deus. É muito importante isso, os nossos filhos conhecerem as histórias de Deus mais que as histórias em quadrinhos, né? A gente sabe que isso é muito importante. Agora nós temos aí esse segundo ponto que eu até coloquei, né, como um meio para manter a esperança. E é isso que o texto, como eu disse, eu não vou ficar repetindo aqui, né, os versículos, mas o texto ele nos dá essa base, né, para podermos trabalhar a ideia de esperança. Eu costumo falar muito no profeta Jeremias, porque ele mesmo disse, né, que é preciso nós trazermos à memória o que nos dá esperança.
Nós não podemos, no meio da desolação, no meio das aflições, ficar o tempo todo, né, macerando o nosso espírito, o nosso coração com os problemas atuais. E esquecer, deixar de lado, né, aquilo que Deus fez e aquilo que ele continua fazendo para a igreja. O apóstolo Paulo, ele diz, né, que as aflições do tempo presente não podem, né, ser comparadas com a glória que Deus tem revelada, preparada, né, para os seus filhos. Ele tinha aflição. Ele chama Timóteo de filho. E ele diz para Timóteo que nesse mundo, né, todos aqueles que querem ter uma vida de piedade não passa sem provações. Jesus, né, como sendo nosso irmão, ele diz que no mundo as aflições, elas existem sim, mas nós precisamos recobrar o ânimo, porque ele venceu o mundo. Então aqui no texto, só para fazer, né, aqui mais alguma menção, o versículo de número 11 fala assim: entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Isso aqui nós temos ali, tanto em Deuteronômio 28, né, também 27, 28, e me parece que até algumas coisas no 29, que trata a respeito dessas bênçãos e a respeito também das maldições. E uma das consequências do abandono ali, por abandonar o Senhor, era essa questão, né, de serem espalhados entre os povos. Mas ele diz lá no versículo de número 26, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade, da tua bondade. Ele não está dizendo resgata-nos porque nós somos bons, resgata-nos porque agora nós estamos com a vida mais tranquila. E é isso que ele fala mesmo aqui. Olha, nós não é verdade que nós já que a nação já abandonou o Senhor, mas agora nós estamos vivendo um período de aproximação. Alguns têm até discutido esses dias de isolamento. Alguns têm dito, né, que à medida que as pessoas se isolaram um pouco na questão social, elas se aproximaram mais de Deus. Isso é interessante, sim. Eu acredito, né, que às vezes as aflições elas nos levam a nos agarrar naquilo que pode nos dar esperança. E Deus é a nossa esperança. E esse texto, então, ele diz, né, que eles estavam entregues ali, espalhados entre as nações, como ovelhas para o corte, mas ao mesmo tempo ele fala, vem nos socorrer. E ele chega até o ponto, né, de dizer, desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não rejeitas para sempre. Eu acredito, né, que ele está falando aqui, não dizendo que Deus dorme, que Deus, até porque o Salmo diz que ele nem cochila. Então nós vemos nesse texto, né, que ele está clamando e para que o povo de Israel se encha de esperança. E a última coisa, né, nós precisamos de contar o que Deus fez para os nossos filhos, para que eles também aprendam a louvar a Deus, para que eles também aprendam que esse Deus, ele é o Deus em todo o tempo. É o Deus dos grandes feitos no passado, é o Deus que guia a sua igreja no presente e é o Deus que já preparou o futuro dessa igreja. Já preparou tudo aquilo que nós almejamos, que nós precisamos, que é um lugar de paz, tranquilidade, um lugar de harmonia. Deus já preparou isto para todos nós. Então isso tem que ser motivo, né, de louvor para a nossa vida, né, para as gerações seguintes, né? O texto diz lá no começo, né, onde, voltando um pouquinho, né, no começo do texto, o versículo de número 4 fala assim: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Depois ele fala: com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confie no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobristes de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Então, à medida que nós passamos para os nossos filhos os feitos de Deus, para que eles mantenham essa esperança no tempo presente, eles também, com certeza, irão glorificar a Deus. E esse versículo
os versículos que eu fiz a leitura agora, por último, vai falar em Deus, nós temos gloriado, né, continuamente, o tempo todo. Não é só no tempo da alegria, mas no tempo da aflição. Em todo tempo nós precisamos de glorificar esse Deus, de louvar esse Deus para sempre. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que socorreu Noé, que fez a promessa a Adão e Eva, é o mesmo Deus que enviou seu Filho ao mundo, como nós veremos hoje por ocasião do culto à noite, até por causa das missões. Nós trabalharemos esse texto. Mas lembremos disso, aprendamos a contar para os nossos filhos a respeito dos feitos de Deus, para que esses feitos de Deus venham ali dar esperança àqueles que se encontram desolados, se encontram em aflições e às vezes bem desanimados mesmo com os últimos dias, para que eles tenham essa esperança e possam gloriar em Deus continuamente, né? O tempo todo. Nós esperamos piamente que Deus nos ajude como pais, para que nós ajudemos os nossos filhos a continuar contando para os seus aquilo que Deus fez no passado, que Deus está fazendo no presente e que Ele fará no futuro. Na verdade, Ele já fez, né? Nós estamos esperando o futuro chegar, mas do ponto de vista de Deus tudo está consumado, né? Porque nós sabemos, né, que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então isso é uma bênção. Se temos que contar histórias para os nossos filhos, para animá-los nos momentos de tristeza, de desolação, que contemos os feitos de Deus, para que eles tenham esperança, mantenham-se esperançosos no Senhor, a fim de glorificá-lo em todo o tempo, continuamente. Tudo isso, né, para a glória do nosso Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe aos pais, abençoe a igreja, dirija aos filhos para que eles honrem os seus pais, porque fazendo isso estarão também honrando a Deus, porque Ele é o nosso Pai por excelência. É o nosso Pai que está nos céus, é aquele que nos dá o pão de cada dia, é aquele que nos livra dos males, e é aquele que também fala para que nós amemos uns aos outros, perdoando-os uns aos outros, porque Ele perdoou os nossos pecados. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, guarde os pais, guarde os filhos, a igreja como um todo, para que ela sempre exercite essa graça de poder ensinar os feitos de Deus, para que os filhos mantenham-se esperançosos nesse Deus que age e possam glorificá-lo para sempre. Que Ele nos ajude. Amém. Nós, os teus servos,